Eu queria que você começasse falando sobre as indicações, assim, né, da fisioterapia aquática, principalmente para um paciente com AVC, né? Então, para que ela serviria, né? Quando é indicado a fisioterapia aquática para esse paciente? Tá, então vamos lá. O paciente com AVE, ele passa por um processo, às vezes, né, na maioria das vezes, de hospitalização, depois ele vai para domicílio. Pode ser que ele passe por aquele processo de uma hipotonia, né, no hemicorpo, que ele ficou com acometimento, né, que é quando, né, se tiver pessoas aqui que são pacientes, né, que não são da área da saúde, também assistindo a gente, é quando o paciente fica molinho, né, Lúdia? A gente fala para os nossos alunos assim, quando pega o braço e solta e cai, né? E às vezes nessa fase ele não consegue fazer o ortostatismo, e depois o tônus vai aumentando, e muitas vezes ele vai evoluindo para uma espacidade, ressalvo alguns casos que não evoluem, né, para o aumento de tônus. Então, assim, a fisioterapia aquática, ela pode ser indicada desde uma fase pós-hospitalar. O que é preciso? É preciso uma boa avaliação do fisioterapeuta, porque às vezes o paciente no início, ele também traz algumas outras complicações, assim, às vezes até advindas da fase hospitalar. Talvez a parte respiratória dele ainda está mais comprometida, às vezes ele está usando sonda. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação do paciente e entender o motivo do AVE. Né? Eu falo, a gente sempre tem que saber por que ele teve o AVE, porque eu preciso estar segura também se realmente esse episódio já foi resolvido, né, e não vai acontecer novamente. Então, primeira coisa, uma boa avaliação da hemodinâmica do paciente, como que ele está, até a parte psicológica, por que ele teve o AVE, e eu preciso também saber se o AVE dele foi isquêmico ou foi hemorrágico. O AVE isquêmico, então, existe, porque assim, o AVE hemorrágico, nós consideramos ainda um período de 6 meses para reduzir, né, toda a hemorragia e a parte edemaciada, né, no cérebro, ali no encéfalo. Pode ser que se eu levar o paciente para uma água aquecida nesse período de pós-AVE hemorrágico, devido à vasodilatação que acontece no corpo, a gente pode ainda levar a um novo processo de hemorragia. Então, nos casos do AVE hemorrágico, e que são os casos mais graves que nós temos, é necessário esperar um pouco mais para entrar com esse paciente na piscina, conversar com o médico, ver o momento certo que ele estiver bem estável para levar ele para a água. E até esse momento ele vai fazer a fisioterapia em solo, né? Agora, o AVE isquêmico, ele já me dá um pouco mais de segurança, né? Paciente, eu tenho pacientes assim, que tiveram o episódio do AVE, foram para o hospital, ficaram 2 dias, voltaram para casa e assim, ficou com a sequela, mas só, já estava bem. É um paciente que na semana seguinte eu posso levar para o ambiente aquático. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Primeira coisa, uma boa avaliação desse paciente, uma avaliação como um todo. Preciso conhecer a história dele, como que ele está, né? Se tem algum outro fator agravante ali. Segunda coisa importante, o tipo de AVE. Se for um hemorrágico, pelo menos mais de 6 meses aí pra gente colocar no ambiente aquático. Ou aquele momento que o médico, né, solicitou uma toma, uma ressonância, fez o exame, tá tudo bonitinho, aí então vamos colocar ele já na piscina. Senão a gente trabalha nessa janela de 6 meses. E assim, depois disso, é indicado o paciente, né, que sofreu AVE para o ambiente aquático, porque lá a gente vai conseguir trabalhar o tônus, amplitude de movimento, força muscular, equilíbrio, marcha. De acordo com a sequela que ele ficou, a gente elabora o nosso programa. E a vantagem que a piscina dá é a segurança, porque aí lá a gente consegue fazer os movimentos com o paciente, não tem o risco dele cair. Não é, Lúdia? Você que trabalha com os pacientes em solo, às vezes é meio instável, o medo dele cair, não é? Sim. E no ambiente aquático a gente tem uma segurança maior, então a gente consegue explorar, às vezes,
o começo do paciente. Então, aquela fase que o paciente está caminhando com muita dificuldade, ou ele tá com muito déficit de equilíbrio, ele tá, tipo assim, tá no andador, mas assim, tá perigoso dele cair. Então é legal colocar ele na piscina, fazer um treino ali de equilíbrio com ele em marcha, para depois ele ir pro solo e dar uma avançada no tratamento em solo. Tem que casar, né, as duas coisas. Sabe o que é interessante também? Existem pessoas que mesmo após algum tempo, ou inicialmente na fase de subaguda ou aguda, que não conseguem andar exclusivamente por falta de confiança, por medo. Às vezes a pessoa não tem uma alteração tão importante assim de força, mas ela tem toda assim, uma limitação, um quadro diferente diante do AVC e que não consegue andar por medo. Eu tenho pacientes que, se estiverem perto da parede ou se estiverem, né, apoiados, eles vão. E se não tiverem esse apoio, eles travam de uma maneira, né, muito importante. Então, o emocional influencia na questão física também, né? Então, eu acho que nesse caso desse paciente, né, se ele não tiver medo de água e tiver uma boa adaptação ao ambiente aquático, que é importante, né? Seria, sim, uma super vantagem, né? Porque traz uma segurança maior nessa questão. E confiança, né? Ele vai ficar mais confiante para desenvolver, né, a marcha, e aí ele vai conseguir fazer em solo. Isso mesmo. Sim. E aí a gente é bom você falar essa questão, né, dos tipos de AVC. Eu acho que é uma informação que muita gente não sabe, né, da questão da diferença do hemorrágico, do isquêmico e do controle disso para entrar, né, realmente na água. Dessa questão da indicação do medo de cair, que na água vai ajudar muito. E tem muita gente que me pergunta também, Fabiana, se logo, né, de cara, tá fazendo lá fisioterapia em solo, né, lá no consultório, na clínica, em domicílio, seja onde for, e se pode fazer as duas coisas juntos. Se pode fazer a fisioterapia aquática junto com a fisioterapia lá no consultório. Se deve, como que deve pensar, como que deve agir. Eu acho que entra no que você estava falando aí no final, né? Desse trabalho mesmo, né? Eu sempre indico, né? Deve fazer, né? Deve, por quê? Porque um tratamento complementa o outro. Né? Existem situações, existem objetivos, né, fisioterapêuticos que eu preciso da ação da gravidade, para desenvolver um trabalho mais funcional com o paciente, porque o nosso lugar de viver não é na água, né? É fora da água. Porém, talvez outros objetivos na água eu consigo alcançar com mais destreza, né, para o meu paciente, porque a água possibilita uma facilitação de movimento. Então, é legal a gente sempre casar. Eu falo que se o paciente tiver a oportunidade de fazer as duas coisas, é excelente. Por exemplo, eu tenho um paciente que ele faz o TheraSwitch, o treino locomotor e ele faz a hidro. Então, assim, a gente está conseguindo um paciente de AVE grave, foi um AVE no tronco encefálico, que, assim, ele ficou desacreditado na UTI por todos, assim, e hoje a gente está conseguindo colocar ele para andar na piscina, né, e no treino locomotor em solo, que aí coloca a Thaisa, né, que é a fisioterapeuta dele, coloca aqueles elásticos lá, né, não entendo muito dessa parte, mas ele também consegue desenvolver a marcha. Então, olha que legal, né? É o trabalho em conjunto, eu acho que é a equipe. Nenhum tratamento por si só eu indico assim, esse vai fazer milagre. Eu acho que a fisioterapia aquática é um recurso de tratamento que vai ajudar nos outros ambientes, né, de recuperação do processo de reabilitação do paciente. Então, se ele puder fazer as duas coisas, eu indico com olhos fechados, assim.